do nosso delegado titular da Delegacia da Polícia Civil de Panciretã, o delegado Anderson Pedro Riedel. Ele está aqui junto conosco porque na semana que passou a gente divulgou uma informação, né, complementando uma informação que nós estamos divulgando já há algum tempo, né, de que a Polícia Civil está agindo no sentido de coibir uma onda de furtos que cresceu muito aqui em Panciretã, né? E no último dia 16 a gente até entrou em contato com o delegado. Ele confirmou que o número de furtos tinha sido bem acima de um padrão, digamos, considerado, entre aspas, normal aqui para nós, e que a Polícia Civil estava já naquele momento investigando já vários desses furtos com indícios suficientes para instalar o inquérito, para a identificação do autor e da busca dos produtos, né, do furto, né? E isso ocorreu em vários momentos aqui nas últimas semanas, principalmente na semana passada aqui em Panciretã. Depois dessa informação, nós convidamos o delegado Anderson para nos trazer algumas informações e repercutir um pouco o que está acontecendo aqui em Panciretã, as ações da Polícia Civil, e dar uma certa orientação, digamos assim, à nossa comunidade de como agir nesses momentos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao delegado por ter aceitado o convite e estar aqui junto conosco, permitindo com que a gente possa ampliar essas informações. Bom dia, delegado Anderson. Como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Tudo bem. Delegado, o senhor esteve por um período, digamos, não presente em Panciretã, mas eu sei que estava acompanhando, seus colegas estavam repassando as informações, o senhor esteve na Operação Verão, retornou para cá no mês de março, é isso? Isso, dia 4 de março. Dia 4 de março. E a gente, acompanhando as informações, percebeu que nós tínhamos furtos em Panciretã, um certo padrão, digamos assim, entre aspas, aceitável. E de umas 2 semanas para cá, um tempo para cá, houve uma elevação nos furtos. Isso foi confirmado por vocês, com registros, inclusive? Sim, certamente. Bom, como a gente sempre fala aqui na rádio, né, além das medidas protetivas, Maria Penha, além do tráfico de drogas, o crime patrimonial, ele nos ocupa bastante na delegacia. Sempre tem furtos em investigação, né? É um crime comum de acontecer. Mas no último mês, nesse mês de abril, a gente notou assim uma elevação. Vinha ocorrendo furtos já esporádicos, né? Assim, nada fora do comum, mas nesse mês sim, a gente notou uma elevação, como a gente falava aqui fora do ar. Em uma noite apenas 3 furtos, quer dizer, alguma coisa errada está acontecendo, né? Muito mais do que o normal. A gente atribui isso, provavelmente pelo que a gente investigou, ao tráfico de drogas, né? São usuários que buscavam o produto do furto para conseguir comprar drogas para manter o seu vício. Bom, os senhores o senhor lembra quantas pessoas já foram detidas aí depois de identificadas, né, nesse período responsáveis por esses últimos assaltos? Em verdade, nós tivemos uma prisão diretamente ligada aos furtos, né? Por conta desse número elevado, a gente focou a nossa energia, nossos esforços para tentar identificar, por mais que aconteça assim com frequência, não é tão simples quanto pareça, né? A gente tem informações soltas, foi o fulano, foi o Beltrano, mas para conseguir convencer o Ministério Público e o Poder Judiciário a darem um mandado de busca e apreensão ou mesmo uma prisão preventiva, que um furto ele é um crime sem violência, né? É uma pena relativamente reduzida, por mais que qualificado. Dá para diferenciar o furto do roubo, né? Claro. O roubo a pessoa agride ou obriga alguém a entregar um produto. Isso, o roubo é a subtração com violência ou grave ameaça. Né? E o furto é sem essa violência ou grave ameaça, apenas a subtração do patrimônio. Por mais que tenha um concurso de agentes ou destrua uma porta, uma janela para entrar, a pena ela ainda não é tão elevada. Veja 2 a 8, né? O furto qualificado. Então, considerando a lógica de pena mínima que tem no Brasil, o sujeito sai com 2 anos. Imagine que ele não seja reincidente, é regime aberto para ele, né? Por mais que te leve 20 mil reais de patrimônio dentro da sua casa. Né? Então é um pouco mais difícil. O que aconteceu nesse caso em específico? Nós conseguimos, pelas imagens, aí o trabalho da seção de investigação da Delegacia de Polícia, né? O foco da energia nesses casos, porque eles transbordou daquilo da normalidade, né? Tanto é que gerou repercussão aqui na rádio por conta, né, de comentários da população, justificadamente, né? Mas o fato de ter uma imagem das câmeras, elas são muito boas, mas o criminoso ele também tem um pouco de sorte, ele é um pouco esperto, né? Ele sempre
né, procura os meios para... Exato. Não ficar tão identificado. Ele vai de capuz, vai de boné, a câmera não pega bem. É difícil de convencer o magistrado com essas imagens duvidosas. Mas a gente teve assim o empenho da delegacia e um pouco de sorte também, conseguiu focar e conseguiu ter boas imagens. As vítimas colaboraram nesse caso, porque tiveram informações e foram até a delegacia, isso é importante também. Muitas vezes a vítima vai e não quer se comprometer, tem um certo receio de represália, e aí complica um pouco a nossa atuação, porque a informação anônima ela é muito boa para nos dar um norte, né, ou um start da investigação. Agora, o juiz ele não dá essas medidas restritivas só com a informação anônima, né? É preciso que haja no papel, como a gente diz, né? E aí foi todo um trabalho investigativo para conseguir colocar isso no papel e aí representar o Poder Judiciário, os mandados de busca e a prisão preventiva desse único alvo que era, na nossa visão, quem foi o responsável pela maior parte dos furtos dos últimos dias. Evidente que não vão acabar os furtos com a prisão dele, né? Não vai acabar a criminalidade, mas é um sujeito que encarcerado a tendência é que diminua, porque pela nossa investigação em 4 inquéritos policiais, ele está sendo investigado como o suspeito principal e a tendência é que agora ele preso, nós temos 10 dias, né, para remeter ele ser iniciado nesses 4 inquéritos policiais. Né, as informações que os senhores têm hoje, é possível que os senhores consigam caracterizar bem a responsabilidade dele nesses 4? Exato. Tanto é que nós pedimos o mandados de busca e apreensão e mandado de prisão, nós cumprimos agora no último sábado pela manhã a prisão dele. Tanto é que, né, nós queríamos dar um ponto final nisso para evitar que ele ficasse mais um final de semana solto, né? Então o juiz, o Ministério Público, né, deram pareceres favoráveis, o juiz decretou a prisão dele e a gente já não deixou passar. Na sexta tardinha a gente recebeu esse mandado e no sábado pela manhã já saímos cumprir, e agora a tendência certa é o indiciamento dele nesses 4 inquéritos policiais. Porque o juiz, para dar uma prisão, ele precisa a prova da materialidade, quer dizer, de fato aconteceu aquela infração penal e indícios fortes de autoria. Né? Isso é suficiente também para indiciar, quer dizer, se o juiz dá uma prisão, naturalmente o indiciamento ele vem. Perfeito, muito bem. Bom, a motivação desta pessoa, pelo que o senhor comentou, a maior seria adquirir roubar produtos, furtar produtos para sustentar o vício, a droga. Isso, são informações dele mesmo, né? Ele vinha trabalhando e aí perdeu o emprego, né, por outros motivos, e aí não tinha mais como sustentar, acabou partindo para esse lado aí, pesou muito a mão, né, estava assim descontrolado e entrava em todas as casas aí para manter o vício. Bom, ainda tem alguns casos que os senhores não esclareceram. Exato. Se ele ou outros são responsáveis. Exato. Há uma possibilidade ou uma tendência grande de que existam outros responsáveis, não somente ele? Com certeza, né? A gente não sabe que existem outras pessoas responsáveis, né? Muito provavelmente pelo mesmo motivo, né? Porque são pequenos furtos. Entram na casa, levam uma televisão, levam um notebook, levam assim pequenas ferramentas, às vezes step de veículo, até bateria de veículo. Quer dizer, são coisas que não tem um comércio para isso. É realmente para troca mesmo por droga, né? Perfeito. Não há um receptador específico desse tipo de produto, né? A sua colocação é muito técnica, digamos assim, salientando que são pequenos furtos. Só que para a pessoa que perdeu uma bateria do veículo, uma televisão, o cara se sente não violado. Só perder um produto, sim, mas a insegurança de que uma pessoa marginal entrou na sua casa porque muitas acho que poderia dizer aqui 100% das vezes os furtos eles foram noturnos, né? Quer dizer, então o sujeito espera a diminuição da vigilância, às vezes arromba a casa que por sorte não tem ninguém dentro, poderia ser uma coisa muito pior, né? Quer dizer, então de alguma forma ele já fez uma certa vigilância, ele acompanhou, não tem movimentação de gente. Então, com certeza, para quem perde qualquer tipo de produto, né, não estamos aqui, né, julgando, dizendo o contrário, é evidente. Sim, entendi. É que claro que é muito mais grave se há uma agressão, né, se a pessoa machuca ou até em alguns casos tira a vida, enfim, nessas questões aí. Bom, as pessoas, nós tivemos ontem à noite, por exemplo, a Brigada Militar, houve uma prisão e depois foi encaminhado aos senhores lá, com pessoas traficando ou tendo droga junto consigo. E o senhor comentou na questão da droga. A droga continua sendo, então, o maior problema, digamos assim, de segurança pública em Tupã? Eu diria que em Tupã é em todo local, né? Talvez ele não seja, porque são diferentes pontos, né? A violência doméstica é muito grave, né? A lei trata disso com rigor e é um problema social muito grande que envolve, inclusive, né, outras searas, não só a criminal, né? Mas a droga, eu acho que por movimentar tudo isso, né? Nós ainda temos, graças a Deus, aqui um período de
nem sei se eu poderia falar, mas poucos crimes contra a vida, né? Roubos até de fato, mas tudo isso que acontece, a maioria dos casos é motivada pela droga, seja para fornecer dinheiro para as organizações, para trocar por comprar armamento, né, ou pelos próprios usuários para poder adquirir a droga para manter o seu vício, né? Então, certamente a droga está por trás da maioria dos crimes, né, que são comunicados. Durante o seu comentário também o senhor citou que foi importante a participação das vítimas, das pessoas que sofreram, né, que lá compareceram e registraram. A gente sempre batia muito nesse aspecto. Me parece que houve uma certa melhoria nisso. As pessoas estão mais conscientes de que nem sempre o registro vai resultar no descobrir do que aconteceu lá, né? Ficar tudo claro. Mas sem o registro fica impossível das órgãos de segurança atuar. Com certeza. Nas outras oportunidades que eu já falei aqui, sempre toquei no ponto da informação, né? Para nós a informação, e aí eu falava da informação anônima, né? Porque a pessoa realmente ela não quer evitar represálias, enfim, a gente entende, é uma questão de segurança, às vezes mexe também com o tráfico de drogas, toda a informação para nós é bem-vinda, mas nesses casos específicos do furto, se a pessoa não vai lá e comunica, fica inviável. A brigada faz um registro, mas a gente precisa de mais detalhes, porque até a gente sair atrás de uma câmera de monitoramento, por exemplo, às vezes a imagem até já se perdeu, muitas vezes a imagem é prejudicada, as câmeras não funcionam, e às vezes a pessoa já ouviu, olha, eu ouvi dizer porque o fulano de tal. Então essa informação para nós é muito importante, porque aí a gente já tem no papel documentado uma linha de investigação que a gente pode subsidiar um pedido, né, para o Poder Judiciário, um mandado de busca e apreensão para tentar localizar esse produto desse furto, ou até mesmo, como foi o caso, a prisão preventiva do suspeito. Né? Sem dúvida. Também, além desses furtos, houve prisão por posse de arma de fogo, a questão da Lei Maria da Penha também envolveu, quer dizer, não só os furtos, mas várias ações a Polícia Civil de Tupanciretã nos últimos dias tem divulgado. Isso a gente está tendo essa sensação, delegado, porque havia uma mobilização da Polícia Civil até um período atrás de não dar publicidade, não considerar entrevista, né, especialmente aos veículos de comunicação, ou realmente nós tivemos um crescimento não só de furtos, mas também de ações como essa prisão por posse de arma, a questão da Maria da Penha. Cresceu tanto assim, ou foi só o impacto de que antes não tinha tanta divulgação e agora está tendo? Com certeza, isso influenciou, né? Nós não lembro o período que nós ficamos... Foi do final do ano passado até início desse ano. Mas foi um bom período ali que não havia divulgação. Né? Então, de fato, isso, né, a gente não deixou de trabalhar, obviamente, mas se tinha pela ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia, foi ela que motivou isso, né? Como eu sou associado, eu também, né, me adequei a essa medida. A ideia era sensibilizar a população e o governo que a falta de divulgação, daí essa sensação justamente. O problema é o efeito contrário, quer dizer, passou uma falsa impressão de que a gente não estava trabalhando, tanto é que foi revogada essa medida. Eu acho que não é por aí que a gente pleiteia, né, uma melhoria salarial, vamos dizer assim, de condições. Mas em relação, por exemplo, à violência doméstica, se nota na cidade um período sazonal, assim, quando a gente começa a aprender muito pelo descumprimento, que aqui na cidade o Poder Judiciário é bem rigoroso e a gente sempre pede a prisão preventiva no caso de descumprimento, salvo quando for uma situação muito sensível, assim, muito que não tem um subsídio, a gente geralmente pede, quer dizer, o sujeito foi intimado das medidas protetivas, não pode se aproximar, não pode manter contato, se aproxima, ameaça, volta a ter contato com a vítima, a gente pede a prisão e o juiz tem dado. E aí, nesses casos, a gente começa a aprender e o nível, né, os casos tendem a diminuir. Com a divulgação de um caso, as outras pessoas se dão noção de que... Eu não tenho estatisticamente, mas a impressão que passa, a sensação exata, é assim. Em relação... A violência doméstica, eu acho que é isso. O que mais eu posso houve pessoas com posse de arma de fogo irregular, prisão, isso também teve. Mas essa foi uma situação assim corriqueira da delegacia, né? Houve um registro de ocorrência de ameaça, o sujeito relatou que havia sido ameaçado por outro que estaria usando uma arma de fogo, a gente, né, praxe pediu os mandados e nesse caso ele tinha realmente a arma sem o registro e por conta disso ele foi preso, mas é um crime afiançável, ele foi liberado depois de satisfazer a fiança. Muito bem. Bom, a comunidade me parece que melhorou, mas o que o senhor sugere para a gente minimizar, especialmente os furtos, porque a questão da violência doméstica é um pouco delicada, meio complicado a gente conseguir dar dicas, eu imagino. Mas talvez o senhor tenha alguma dica até para dar nesses casos. Nesses casos que os senhores têm atuado nos últimos 15 dias aí, o que orientações o senhor dá para nós, população, para diminuirmos a possibilidade de ocorrer? Olha,
as dicas, talvez as orientações, eu acho que elas são em grande medida tomadas, né? A questão da segurança, manter tudo fechado, o gradeamento, as câmeras de monitoramento, tudo isso já tem, né? Realmente é uma atuação do criminoso, né? Acho que as vítimas têm tomado todas as precauções. Ao depois, sim, né, o registro das ocorrências, não deixar de ir na delegacia de polícia ou mesmo a brigada militar, mas fazer então complementos quando for chamado na delegacia, né, se prontificar aí, porque assim como nós sabemos que a população, né, tem os seus trabalhos, tem os empresários, enfim, às vezes a gente chama, não posso agora, isso acaba, o passar do tempo ele nos dificulta a investigação, né, quanto mais recente mais próximo, for, né? Aí a gente consegue ir atrás eventualmente do produto, consegue as imagens claras, né, quanto mais tempo passa, as câmeras privadas elas têm um período curto de gravação, né? Então eu acho que mais o depois, assim, fazer o registro, se prontificar aí e na medida que for possível, né, responder lá as perguntas e prestar as informações para que a gente tenha o subsídio de pedir as medidas restritivas e poder prender eventualmente os suspeitos, né? Acho que... Os produtos que foram furtados, os senhores conseguiram recuperar boa parte deles? Alguns, poucos? Não, nós logramos êxito nesses mandados de busca mais em pegar as vestimentas para identificar mesmo o suspeito, né? Ele estava com uma roupa característica, a gente foi tentar buscar esse tipo de objeto. Os itens, como eram itens pequenos, até de comércios aqui da região central, o sujeito ele não é bobo, né? Ele não leva para sua casa, então ele ou ele troca a gente chama nas bocas de fumo, né? Ou ele, de alguma forma, ele consegue se monetizar com isso e rapidamente já dá um destino, né? Sem dúvida. Quer dizer, nos fatos que os senhores têm concretizados, na maioria deles, pelo menos, não houve relapso da pessoa no sentido da segurança do seu patrimônio. A porta estava fechada. Se colocar em uma situação de risco, não, com certeza. Até porque a maioria foram situações noturnas, né? Em casas fechadas, por exemplo. Então a pessoa estava realmente com todas as precauções, né? Porque a gente sabe que existe esses casos, as pessoas tomam os seus cuidados, né? Nenhum, assim, não lembro de ter um caso em que o sujeito abriu a porta e entrou, né? Simplesmente estava aberto. Um veículo só que teve um furto com a chave dele. Exato. Agora lembrei, é verdade. Mas aí é uma situação até... Teve uma situação peculiar ali que o suspeito tinha uma certa ligação com a vítima, né? Então já meio que tinha o conhecimento. Foi muita sorte, foi muita eficiência, foi a junção das duas, porque esse caso surpreendeu, pelo menos a mim, né, pela agilidade, que inclusive o veículo estava se deslocando de Tupã quando já foi detido pela PRF e apreendido novamente. Foi uma conjunção das duas? O que foi, delegado? Sempre tem, Miguel, porque assim que a Polícia Rodoviária Federal nos ligou, imediatamente a seção de investigação da delegacia já procurou a vítima, já conduziu ela até a delegacia para fazer o registro e lá o delegado de Polícia Federal deu o flagrante pelo furto, inclusive. Né, com base nessa ocorrência, quer dizer, mas houve também muita sorte, né, porque ele foi abordado pela polícia ostensiva, né, quer dizer, a PRF estava fazendo um patrulhamento e viu que ele estava andando em zigue-zague e resolveu fazer uma abordagem de rotina, e aí consultou o veículo, consultou o sujeito, viu que a história dele estava mal contada, ele inventou uma história, né, estranha, e aí procuraram o proprietário. Pronto, daí se desenrolou, né? Quer dizer, um pouco de estrela tem que ter também, não tem é só eficiência. Tem que ter. Mas eu só queria me recordar de um caso que não teve divulgação por conta dessas restrições, que foi um caso bem interessante, que foi a recuperação. A gente notou também, em uma certa medida, os furtos de notebook na cidade. Um caso bem específico. Houve, nesse ano, 6 furtos de notebook. Esse é o tipo de objeto que deve ter um receptador específico que nós ainda não conseguimos descobrir. Em um caso deles, a sessão foi durante o período da Operação Verão, então eu sei alguma coisa, não sei todos os detalhes, mas pela investigação da sessão de investigação, se conseguiu localizar esse notebook que havia sido postado aqui, em Tupanciretã, lá nos Correios de Caxias do Sul. E lá esse produto foi interceptado e conseguiu se restituir à vítima. Então é um caso assim, legal de divulgar, porque a vítima teve o seu bem restituído e veja que havia um destino certo, né? Para esse notebook. Esses notebooks foram furtados dentro de uma casa, um escritório? Casas nos escritórios. Perfeito. E é um bem, então, muito procurado por alguém? Nós notamos que esse ano aconteceu isso, assim, dá para ver estatisticamente que não era nem um pouco comum, assim, né? Só se fosse ocasional, o sujeito entrava, levava bens e um note. Agora não, esse caso, por ser eletrônico, até os celulares, assim, a gente já se tornou comum, né?
O sujeito procura o celular, agora procurar o notebook a gente notou. Tanto é que houve realmente 5 ou 6 casos de furto de notebook. Sem dúvida. A nossa delegacia teve uma melhoria na sua estrutura de equipamentos de pessoas ou vocês conseguiram, mesmo com as condições momentâneas assim, efetuar todo esse sucesso aí? Não, nada mudou em relação ao pessoal, né? A estrutura, a única coisa, a gente fechou um terceiro cartório, a gente se cadastrou nesses editais que o Poder Judiciário lança, penas alternativas, e aí conseguimos uma verba de R$15 mil, sim, melhoramos a estrutura, compramos o ar-condicionado por saguão, cortinas, melhoramos os móveis do plantão, né, que é onde são feitos os registros de ocorrência. Então houve uma melhoria na estrutura, mas certamente não foi por causa disso. A gente prendeu muito nesse período inicial do ano, mas de fato houve a demanda. Além da violência doméstica, houve muitos mandados de prisão definitivos, os suspeitos estavam foragidos, havia mandados de outras cidades também, como, né, esse caso famoso que aconteceu ali, que gerou uma certa mobilização. Do Leandro da Rosa Braz, né? Então havia muitos mandados na rua, né? Tanto em decorrência das nossas investigações, quanto mandados do Poder Judiciário, né? Que aí a gente tem que cumprir também. Aliás, esse caso do Leandro, que ficou tempo, né? Até vocês conseguirem encontrá-lo. 108 dias ele ficou. 108 dias. 108 dias. Aqui em Tupã-Siretã que os senhores conseguiram localizá-lo. Ele teve nesse período, como o próprio delegado Sandro, né? Que é o delegado regional, comentou em entrevista aqui à Rádio Tupã, certamente ele teve auxílio não só de familiares, mas de muitas pessoas, né? E essas pessoas estavam cometendo crime também. Exato. O crime que essas pessoas cometeram é o favorecimento pessoal, quer dizer, o prestar o auxílio é o foragido da justiça, né? Essas pessoas vão ser chamadas lá para responder, embora seja um crime com uma pena menor, reduzida. Claro, mas vão estar envolvidos, né? Exato, com certeza. Foi também uma ação da Polícia Regional, mas por ter sido concluída aqui em Tupã-Siretã, com certeza a delegacia de Tupã-Siretã teve uma importância grande nesse fato, né? Nós tivemos, mas nós damos um apoio muito mais operacional, Miguel, né? A gente não vai bater continência com o chapéu alheio, né? Como ele era um foragido, ele estava preso em um presídio lá para os lados de São Pedro, que agora não me recordo o nome. Também não estou lembrado, mas por lá. E ele praticou os fatos dele, depois que ele saiu e não retornou, lá em São Pedro, Toropi, que tudo pertence à região regional ali de São Pedro. E as investigações foram iniciadas por lá. Então o delegado Giovanni foi quem deu o start nas investigações, porque ele praticou fatos muito graves, né? Sim. Tentativas de latrocínio, enfim, teve furtos, incêndios, ele fez bastante coisa fora. E por isso tudo se iniciou lá, quer dizer, as medidas investigativas foram produzidas lá e, claro, a gente estava sempre trocando informação, ele me pedia alguma coisa, a gente ia para a rua, fazia o levantamento de locais, e aí na última semana ali, quando a coisa ficou um pouco mais assim, direcionada, a gente, né, nós nos falamos muito, e daí depois, com a intervenção do chefe, né, com o delegado regional Sandro Miners, daí sim foi que a gente marcou nós tivemos 2 dias, né, de buscas, na quinta e na sexta, né, a sexta que foi a prisão, mas todos eles vieram aqui também na quinta-feira nós já fizemos diligências nesse dia com o pessoal da regional, vários policiais. Nesse dia não foi possível, mas aí na sexta então surgiu a informação. Assim, teve uma participação nossa, mas de fato quem iniciou foi a Delegacia de Polícia de São Pedro. Nós demos um apoio mesmo operacional. Perfeito, muito bem. Bom, nós estamos conversando com o nosso delegado titular de Tupã-Siretã, delegado Anderson Pedro Riedel, que a nosso convite está trazendo essas informações aí com relação, principalmente à questão do aumento de furtos nos últimos 10, 15 dias aqui em Tupã-Siretã e as ações que terminaram com a prisão de um indivíduo suspeito da grande maioria dos furtos aí, 4 que até agora estão documentados, né? Talvez, não sei se há possibilidade de ter outros ainda. Possibilidade, sim. A possibilidade de outros, então. E é claro que a gente torce para que isso, no mínimo, minimize, se não estanque essa onda, né? E é claro que só podemos parabenizar a Polícia Civil, né? Os órgãos de segurança, a Brigada Militar no primeiro momento, a Polícia Civil no segundo, ali na investigação, na identificação, né? As pessoas que também, me parece, estão mais conscientes, né, no sentido de dar subsídio à polícia, registrar, levar até ela as informações, dar conhecimento. E também, é claro, torcer para que voltemos a ter, entre aspas, a nossa normalidade. O ideal seria não termos nunca nenhum tipo de ocorrência junto à polícia, seja de violência doméstica ou de outras ações. Mas, pelo menos, voltarmos a uma certa rotina de tranquilidade que a gente tinha
como normal aqui em Tupã-Siretã. Delegado, novamente quero agradecer a sua gentileza, desejar aí aos senhores lá, os senhores extensivo à sua equipe lá um bom trabalho e deixar nosso microfone à sua disposição. Se algo mais gostaria de acrescentar, além do que comentamos aqui, um outro tema ou reforçar algum, senão as suas pedidas, e eu digo infelizmente porque o delegado é uma pessoa, quem já conhece ele sabe, uma pessoa muito agradável, muito gentil, sem pretencioso, é uma pessoa que a gente gosta de conviver. Mas infelizmente, normalmente a gente procura ele para temas delicados ou pesados ou sensíveis, né? Mas enfim, fica o nosso microfone à sua disposição, doutor. Se algo mais que gostaria de colocar, por favor, fique à vontade. Eu acho que é só agradecer o convite, Miguel, né? Também aí agradeço as palavras, da mesma forma, é sempre bom vir aqui na rádio prestar as informações. Como diziam na Cadepol, eu não fui convidado, eu vim porque eu quis, né? Então a gente sabe que o trabalho é assim mesmo, né? Quer dizer, a gente lida com um extrato não muito bom da sociedade, mas enfim, é o nosso trabalho, agradecemos o espaço, estamos sempre à disposição. Anderson Pedro Riedel, delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Tupã-Siretã, nosso convite trazendo essas informações para você, audiência da Tupã, nesta manhã. Eu vou a um rápido intervalo comercial, mas já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades, em nome de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero e disponibilizando unidades em boa parte do país para você entregar a sua colheita. Aqui em Tupã, na RST 392, no quilômetro 2, na Cira da Cidade, fone para contato 3272-4246. Rede de Farmácia São João, Semana do Bebê com produtos e ofertas